Bem-vindo a todos ao canal Despertar Financeiro, seu canal de investimento. Para quem não me conhece, meu nome é Leonel, falo sobre renda fixa, renda variável, macroeconomia e investimento em criptoativos. No vídeo de hoje eu falarei sobre mentalidade de pessoas a qual prosperam e mentalidade de pessoas a qual não sai do lugar. Outro ponto, mencionarei também sobre o círculo de amizade, como isso influencia no crescimento intelectual e crescimento financeiro das pessoas. E também sobre a função dos juros compostos e, para finalizar, um resumo de como selecionar bons ativos. Então, sem delongas, dê o like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, porque sua colaboração é muito importante para o crescimento. Então, vamos à vinheta. Primeiramente, vamos falar sobre a questão de mentalidade de pessoas prósperas. Essas pessoas a qual tem mentalidade de riqueza pensa a longo prazo. Por quê? Você não vai construir uma fortuna do dia para a noite. Demanda tempo e anos. Essas pessoas têm foco em quê? Comprar ativos. Ativos é tudo aquilo que gera valor. Você coloca um determinado valor e simplesmente ele volta com retorno com juros. Quando eu falo mentalidade de pessoas pobres, o que acontece? Essas pessoas, de modo geral, não conseguem atingir um grande potencial de valorização. Mesmo que tenha grande habilidade, nunca consegue conquistar nada ao longo do tempo. E o tempo é algo escasso. Se você não fizer nada para valorizar seu tempo ao longo da vida, simplesmente você não vai sair do lugar. Então, essas pessoas de mentalidade pobre, o que acontece? Geralmente são pessoas a qual observam redes sociais e simplesmente ficam olhando a ostentação. A grama do vizinho está mais verde. Compra produtos a qual estavam querendo ali comprar há muito tempo. Porém, daqui a 2, 3, 4 meses, simplesmente pega que aquele produto já não tem tanta importância. Então, simplesmente aquele produto fica largado de lado. Ou seja, não é algo tão importante. Pelo contrário, quando eu falo mentalidade de pessoas a qual consegue alcançar certo patrimônio elevado, riqueza, o que acontece com as pessoas? Elas compram ativos, imóveis para alugar, investem no próprio negócio, gerando o quê? Uma renda passiva. Então, esse é o primeiro foco. Segundo, qual é a pessoa a qual está ao seu lado? Isso vai influenciar muito no seu intelecto e simplesmente na sua riqueza. Quando eu menciono em pessoas, o círculo de amizade influencia bastante. Por quê? Você vai conversar e dialogar sobre empresa, negócios, renda, dinheiro. E outras pessoas, a qual não consegue, a grande maioria não consegue alcançar um certo valor patrimonial, vai conversar sobre bebidas, mulheres, farra, e várias coisas e conversas, a qual não vai te acrescentar nada ao longo da vida. E o tempo vai passar. E no decorrer, você não conquistou nada. Então, a sua roda e ciclo de amizade, e principalmente a pessoa a qual você escolhe para ficar ao seu lado, vai acrescentar e agregar muito valor. E não só valor financeiro. Por quê? O que gera riqueza é o valor intelectual e conhecimento. Vou compartilhar telas com vocês a respeito de um site a qual acho interessante para mostrar a evolução patrimonial. Vou compartilhar a tela com vocês. Aqui é uma simples calculadora de juros compostos. O que é juros compostos? É os juros sobre juros. Se você coloca R$1.000, aquele R$1.000 rendeu R$10, então a partir daquele momento vai contar R$1.110. Então é juros sobre juros. Se você encontrou uma pessoa, está ao seu lado, e você soma a renda, o que acontece? Vamos lá, 3.000 mais 3.000 do casal, são 6.000. Você pega R$1.000 todo mês, durante 20 anos, você teria aí R$1 milhão. R$1 milhão hoje, por exemplo, deve render uma faixa aí de R$12 mil por mês. Sem arriscar muito, sem especulação no mercado, sem nada. É o básico ali, 1% ao mês, em renda fixa. Isso, a grande maioria das pessoas não chegam nem a essa renda por mês de R$10 mil. Então, é interessante pensar nisso. Juros sobre juros. Então, conversa com seu cônjuge e passa a ter uma carteira ali de investimento. Para quê? Gerar valor ao longo do tempo.
Aqui, ó, valor mensal. Se você conseguir poupar R$1.000 durante 20 anos, aí eu tenho dinheiro. Ah, não vou poupar nada. Mas os 20 anos passaram. E quanto você vai ter na carteira, na poupança, em dinheiro ali? Não vai ter nada. Então, o importante é ter pensamentos e projeções de longo prazo. Outro ponto que cabe mencionar. Tem site aqui chamado Fundamentos. Nenhum ativo aqui é recomendação de compra e venda, mas serve de base para conhecimento. Primeiramente, eu vou pedir a compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e colaborar com o crescimento aqui. Sua colaboração é muito importante. E logo, logo terá o lançamento do meu livro. Posteriormente, eu falarei mais a respeito. Então, isso aqui é Melk 3, é uma construtora. Então, quando eu falo sobre essa construtora específica aqui, o que acontece? Ela gera valor para acionista. Mas como gera valor acionista? Gera da seguinte forma, por exemplo. Ela compra e vende imóveis, é a principal receita. Valorização de terrenos, ela compra e revende terrenos. É uma parceria de co-incorporações, ou seja, reduz o risco financeiro, investe capital próprio, recebe participação do lucro de empreendimentos. Então, essa empresa, por exemplo, que eu citei, ela gera riqueza de várias formas, sendo, se ela tendo lucro, ela distribui entre os acionistas. Ah, Léo, então como selecionar a empresa? Tem um site de RI da empresa, que vale a pena você estar uma olhada, não só dessa empresa, mas também de outras empresas. Então, como ela está num setor de imóveis, imobiliário, de construtora, o que acontece? Esse setor que ela se encontra é um setor a qual é cíclico. Quando a economia vai ruim, a tendência à cotação é cair. E quando a economia melhora, simplesmente a tendência é valorizar. Mas cabe ressaltar que nunca tenha todos os ovos em apenas uma cesta. Vou compartilhar a tela com vocês novamente. Se eu vim para essa parte aqui, ó, o básico aqui, ó, a empresa custa R$ 3,94. Vou diminuir meu rosto aqui. R$ 3,94. Qual o valor que ela tinha que custar atualmente? R$ 5,32. Ou seja, ela está com deságio. Então, um ponto que eu vou olhar em qualquer empresa na hora de selecionar é o PVP, que ela custa aqui no site Fundamentos R$ 3,94. Ela tinha que custar R$ 5,32. Ou seja, está com desconto. Aí o que acontece? Eu tenho que comparar empresas do mesmo setor. Aí eu venho aqui, ó, setor construção civil. Eu venho aqui, clico em construção civil. Aqui é empresa de construção civil. O que eu vou olhar aqui, ó, PVP, ó. Se eu olhar aqui, quanto menor, aqui, ó, ela está aqui, ó, 0,74. Então, existem empresas com PVP menor. Porém, olha aqui, prejuízo. Essa aqui está dando prejuízo. Quando olha essa aqui, ó, Cavisa, está dando prejuízo. Essa outra está dando prejuízo. E o que acontece? Essa empresa, vai comprar uma empresa a qual está prejuízo? Não. Então, eu tenho que ver os indicadores e selecionar. Quanto menor o PVP aqui, melhor. Porém, eu sempre tenho que olhar que a empresa está dando lucro. O dividendo yield, ela teve um aumento aí de dividendo porque ela vendeu a participação de outra empresa aí. E ela pagou um dividendo a mais nesse ano. Outro ponto, vou olhar também a dívida. A dívida e a margem líquida. Aqui o endividamento, ó, liquidez corrente. Ela tem capital ali em caixa para pagar 2 vezes e 0,60 a sua dívida de curto prazo, ou seja, está com um endividamento controlado. E quando a empresa vai pagando as dívidas, o que acontece? Sobra mais dinheiro para investir no negócio. Mas ele teve essa liquidez aqui porque vendeu um ativo a qual estava em carteira. Nisso diminui também a renda. Então, são aspectos a qual o investidor precisa olhar no balanço. Esses são alguns aspectos. Aí eu venho no outro site aqui, ó, que eu acho interessante esse site também, ó, Status Invest. Eu vejo a projeção, eu vejo o histórico, mas o histórico não é garantia de rentabilidade futura. Porém, você tem uma certa previsibilidade.
Se eu pegar aqui, ó, a margem líquida aqui da empresa, ó, 15%, 8, aqui, ó, 10, aqui, ó, 8. Ou seja, manteve caiu um pouco a margem líquida. E o que significa margem líquida? A cada R$100, ela tem R$9 em forma de lucro líquido. Para o acionista, nesse aspecto aqui, essa aqui é baixa. Mas por quê? Bem, é a construtora. Quando eu pego receita de bancos, elétricas, saneamento básico, a margem dela tende a ser maior. Então, eu sempre tenho que observar os setores. A liquidez corrente aqui, ó. Aqui, ó, sempre teve uma liquidez corrente, ou seja, o endividamento dela controlado. É interessante também. Quando eu olho o PL aqui, ó, o PL dela em 2020 é 37, estava muito alto, ela estava subvalorizada. Quando eu venho aqui, ó, o PL histórico aqui, ó, tá 6,89. Porém, que nem eu falei, o PVP aqui, ó, se encontra mais baixo. Eu olho no fundamentos ou aqui se consigo olhar também. Aqui é o dividendo histórico dela, ó. Aqui, ó, pagou 10 centavos aqui, ó. Vou colocar anual aqui. Cadê o anual? Eu venho aqui, ó, 2022, pagou 20%. Então, a cada 20 centavos. A cada uma ação, você ganharia 20 centavos. Então, isso é muito interessante para o investidor, de modo geral, saber analisar os ativos. Em 2025, pagou aqui, ó, 50 centavos. Então, tem que olhar o indicador econômico, tem que olhar o setor de atuação e analisar empresas conforme o setor de atuação. E comparar empresas. Por exemplo, pega essa aqui, ó, JKF3, ela está 1. Se eu olho essa, por exemplo, ela está 0,74, ou seja, essa está mais barata. Ah, qual que está com dividendo maior? Eu venho aqui, ó. Essa aqui pagou 5%, essa aqui 32%, essa está melhor. Mas qual o motivo desse aumento? Ah, endividamento. Eu venho aqui, margem líquida, venho aqui margem líquida, aqui, ó. Está excepcional, 66%. Por isso que ela está valorizada aqui no PVP. Mas pode valorizar mais ainda? Pode. Aí quando eu comparo com essa Melk aqui, ó, está 11%. Mas observe o setor aqui, ó. O setor aqui, ó, em média, aqui, ó, dá 16, 23, 13, aqui, ó, 25. Ou seja, essa está com desconto por esse motivo também, essa Melk. Porque a margem líquida dela, em comparação a outras, se encontra simplesmente menor. Então, são aspectos a qual precisam ser analisados. Então, na hora de selecionar uma empresa, eu sempre menciono: escolha empresas a qual são lucrativas, a qual tem mais previsibilidade nos lucros. Quando eu falo de saneamento básico, quando eu falo de elétricas, setor bancário, são empresas mais estáveis. Agora, quando eu falo em construtores, por exemplo, a receita simplesmente oscila. Oscila como assim? Se a taxa de juros está muito elevada, para que ela vai comprar terreno e investir em terreno? Que os juros estão muito caros. Então, a tendência dela é desvalorizar e diminuir o lucro. Porque grande parte de suas receitas, os juros consomem. E a tendência em 2026, segundo economista, analista e várias casas de análise, é tendência de queda. Se a tendência de queda, o setor de construção, o que acontece? Tende a valorizar muito mais que outros ativos, tanto varejos, existem setores a qual valorizam mais quando a taxa de juros cai. Então, é preciso você saber o que ocorre e aproveitar esses movimentos. Porém, vai pegar todo o seu patrimônio e colocar numa empresa só? Não, claro que não. Você vai diversificar procurando segurança. Se vocês gostaram desse vídeo, dê o like, compartilhe, se inscreva no canal, porque sua colaboração é muito importante. E o fundamental para o investidor simplesmente é questão de pensar a longo prazo. Investir todos os meses em empresas boas, sólidas e rentáveis. Deixar um dinheiro ali em renda fixa, porque imprevistos sempre vão ocorrer. Então, vou ficar esse questionamento. Qual sua mentalidade? De pessoas ricas
ou de pessoas pobres. Isso vai afetar seu futuro. Daqui a 20 anos vai ter resultados ou não, ou quem sabe menos tempo. Aí vai depender dos seus aportes e do seu esforço de trabalhar para ganhar mais, para simplesmente investir mais. Muito obrigado aí. Deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, porque sua colaboração aqui é muito importante. E bons investimentos a todos. Fui!